Oi galerinha, bom dia, estamos aqui para mais um dia de aula e hoje nós abordaremos o capítulo 11 do livro de vocês de ciências, onde nós falaremos sobre o reino fungi, ok? Mas antes disso, eu vou dar umas dicas de estudo para vocês. Que vocês procurem sempre um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de vocês o estojo contendo lápis, caneta e borracha e tenha sempre ao seu lado seu material didático do dia, no caso de hoje ciências, e seu caderno para vocês fazerem as devidas anotações. Bons estudos, galera. Reino fungi. Eu vou fazer um resumão agora do reino fungi para abordarmos mais, se aprofundarmos mais nos slides posteriores. O reino fungi, galera, ele compreende os organismos eucariontes heterotróficos que se alimentam de nutrientes absorvidos do meio como espécies unicelulares e multicelulares, formadas por filamentos denominados hifas. São conhecidos popularmente como levedura, que são fermento, bolores, mofos, cogumelos e orelha de pau, ok? As características desses reinos. O reino é representado por dois tipos de fungos encontrados na natureza. Existem cerca de 200 mil espécies espalhadas por praticamente qualquer tipo de ambiente. Os fungos mais conhecidos são os formadores de bolores, mofo, cogumelos e orelha de pau. Os fungos não possuem clorofila, assim não fabricam o próprio alimento, alimentando-se de animais em decomposição. O fungo, ele compreende um reino bastante diverso, como foi falado no item 2 das características, são organismos unicelulares ou pluricelulares, sendo estes últimos a maioria, né? Esses organismos são heterotrófos, ou seja, não sintetizam o próprio alimento, não fabricam o próprio alimento. Devido à sua necessidade de se alimentar de matéria orgânica, os fungos podem desenvolver relações diversas com outros seres vivos, decompondo o resto de seres que morreram, parasitando outros organismos vivos ou estabelecendo com eles relação mutualista, ou seja, aquelas que propiciam benefícios para ambas as espécies que se associam, ok? Eles podem ser unicelulares e policelulares, são seres eucariontes, ou seja, possuem célula organizada em membrana, citoplasma e núcleo envolvido pela carioteca, vivem em ambientes quentes e úmidos, isso garante sua reprodução, se reproduzem tanto assexuadamente quanto sexuadamente, além de uma grande importância ecológica. Aqui tem o exemplo, dos cogumelos, a orelha de pau, do mofo, e do bolor. Fungo unicelulares. Os fungos unicelulares, à primeira vista, parece que todo fungo é macroscópico. Existem fungos microscópicos unicelulares. Este fungo é utilizado para a fabricação de pão, álcool, combustível, etanol, cachaça, cerveja e etc., graças à fermentação que ele realiza. Os fungos são seres vivos sem clorofila, e podem ser unicelulares, as leveduras, que são os fermentos, utilizados como fermento na fabricação de massas e dos itens que eu citei acima. Já os pluricelulares, eles têm vida livre ou não e são encontrados nos mais variados ambientes, sobretudo em lugares úmidos e ricos em matéria orgânica. Os fungos pluricelulares possuem uma característica morfológica que os diferencia dos demais seres vivos. Seu corpo é constituído por dois componentes, o corpo de frutificação e o micélio.
O corpo de frutificação ele é responsável pela produção do fungo, através de células reprodutoras especiais, os esporos. E o micélio ele é constituído por uma trama de filamentos, onde cada filamento é chamado de hila. A reprodução dos fungos, né? A reprodução dos fungos pode ser assexuada e assexuada. Reprodução. A reprodução dos fungos pode ser assexuada e sexuada. Reprodução assexuada pode se dar por brotamento, fragmentação ou esporulação. Brotamento, né? São brotos ou gêmeos, são formados nos fungos e podem manter-se unidos a eles ou separar-se, formando novos indivíduos. Fragmentação, formando um novo brotamento, brotos ou gêmeos são formados nos fungos e podem manter-se unidos a eles ou separar-se, formando um novo indivíduo. Fragmentação, o micélio se parte em fragmentos, formando novos micélios. E esporulação, novos fungos terrestres, os corpos de frutificação produzem mitose, se reproduzem por mitose, células abundantes, leves, que são espalhadas pelo meio aéreo. Aqui está exemplo, né, da brotação, do brotamento. Aqui está exemplo de brotamento, fragmentação e esporulação, ok? E também os fungos eles podem causar doenças, né? São seres eucarióticos que possuem estrutura de vida bastante simples. Existem inúmeros tipos de fungo. Alguns são utilizados na culinária, na produção de vinhos e de fermentos. Outros são fundamentais para a fabricação de medicamentos. No caso do fungo penicillium, que ele é utilizado na elaboração da penicilina. Mas não podemos deixar de destacar os fungos nocivos à saúde. As doenças causadas por fungos, algumas delas são a meningite fúngica, peniciliose, a histoplasmose, candidíase e onicomicose. A meningite fúngica é uma inflamação nas meninges, membranas que revestem a medula espinhal e o cérebro. A doença é causada por fungos criptococos, e o contágio ocorre pela inalação do ar com pequenas células contaminadas. A doença ela é bastante preocupante, apresenta risco de morte, principalmente a pacientes com o vírus HIV, pessoas debilitadas e com baixa imunidade. A peniciliose é uma infecção causada pelo fungo Penicillium. A doença é considerada grave, pois pode atingir diversos órgãos vitais do corpo, como pulmão, rins e fígado. A peniciliose é especialmente perigosa para pessoas soropositivas e com baixa imunidade, pois essas condições favorecem que a infecção se espalhe pelo organismo. O tratamento é realizado a partir da administração de medicamentos antifúngicos. A histoplasmose é uma doença fúngica que atinge principalmente o pulmão do paciente infectado. O fungo histoplasma, causador da doença, é encontrado nas fezes de morcegos e pássaros, e a doença é transmitida por meio da inalação de esporos do fungo presente no ar. Pacientes com câncer, HIV, idosos estão mais suscetíveis a desenvolver a forma severa da infecção, que podem levar a problemas no coração e meningite. A candidíase, considera-se a candidíase todas as infecções causadas pelas espécies de do fungo cândida. Essas infecções podem ocorrer em diversas áreas do corpo, como a genitália feminina,
genitália masculina, pele, boca e esôfago. Pode se tratar de uma doença bastante comum. Muitas pessoas negligenciam o seu tratamento, o que é perigoso. A candidíase pode chegar ao sangue e espalhar-se pelos órgãos vitais, podendo ser fatal. E a onicomicose é difícil imaginar que algo simples, como a micose na unha, pode representar um grande perigo para a saúde. A infecção fúngica nas unhas é bastante comum e deve ser tratada assim que surgem os sintomas, como unhas frágeis, deformadas e quebradiças ou dor nos dedos. A melhor forma de prevenir doenças causadas por fungos é evitar a exposição a ambientes poluídos, não usar roupas muito apertadas no calor, não permanecer muito tempo com roupas úmidas e enxugar bem todas as partes do corpo após o banho. Então, gente, por hoje é só. Se vocês quiserem rever nossas aulas, acesse nosso site e você terá todo acesso ao conteúdo. www.escolapequenoespaços.com.br. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica. Tenham um bom dia e até a próxima aula.